Você sabia que existem mais de 150 tipos de dores de cabeça diferentes e que a enxaqueca é só um deles? Se você sofre de dor de cabeça frequente, esse vídeo vai esclarecer de forma simples, mas com base científica, o que está acontecendo no seu corpo e te ajudar a entender se o que você sente é realmente enxaqueca. Se você não me conhece, muito prazer. Eu sou Alan Chester, médico neurologista especialista em cefaleia há 20 anos e estou aqui para te explicar tudo sobre esse tema. Vamos lá? Então, pessoal, o que é cefaleia, né? Cefaleia é um nome científico para dor de cabeça. Então, toda dor de cabeça ela é uma cefaleia. Existem, de uma forma geral, dois grandes grupos de cefaleia. As cefaleias primárias e as cefaleias secundárias. A gente chama de cefaleias primárias quando a gente está diante da própria doença. A cefaleia em salvas, a cefaleia tipo tensão e as cefaleias secundárias. As cefaleias secundárias, elas são originadas a partir de outras doenças, que podem ser doenças mais simples ou doenças potencialmente graves. Alguns exemplos. Então, uma cefaleia secundária é uma sinusopatia. Então, o paciente está com uma sinusite, uma inflamação, e ele tem uma dor de cabeça por conta disso. Então, ele tem uma dengue. Ele tem uma dor de cabeça após uma virose, então é uma cefaleia secundária a uma doença viral. Após um trauma craniano, então ele bateu a cabeça e depois disso ele passou a ter dor de cabeça. Nós chamamos isso de cefaleia pós-traumática. Um paciente que tem um tumor cerebral, que felizmente não é a maioria dos casos, e que pode ter dor de cabeça decorrente disso. Então esses são os dois grandes conceitos, né? Cefaleias primárias, onde estamos diante da própria doença, e a cefaleia secundária, onde ela é o sintoma de uma outra doença. E dentro desse cenário, o que é a enxaqueca? Enxaqueca não é dor de cabeça. Enxaqueca é uma doença que se apresenta com dor de cabeça, mas não apenas isso. Então a dor de cabeça é apenas um sintoma da enxaqueca. Inclusive, existe enxaqueca sem dor de cabeça, porque nós temos outros sintomas dentro desse contexto. O paciente que tem hipersensibilidade à luz, então a luz incomoda, o barulho incomoda, o cheiro incomoda, o paciente que tem náusea, o paciente que tem vômitos durante as crises. Então tudo isso faz nós chegarmos ao diagnóstico. Então não é apenas o padrão da dor de cabeça, a localização específica. Habitualmente, a enxaqueca é uma doença que se manifesta com uma dor de cabeça unilateral, mas não necessariamente ela vai ser unilateral. Você pode ter uma dor de cabeça em toda a cabeça, que nós chamamos de holocraniana, e mesmo assim o paciente vai ter o diagnóstico de enxaqueca. Então, entender esses sintomas acompanhantes, isso é muito importante para nós definirmos o diagnóstico de uma enxaqueca. Existem ainda alguns sintomas chamados de sintomas prodrômicos, que são aqueles que acontecem alguns dias antes do aparecimento da dor, que eles são muito difíceis de diagnosticar. Então, uma alteração de humor, uma alteração do paladar, uma avidez por alguns alimentos em especial. Então, muita gente não entende por que está com vontade específica de comer doce. É como se fosse o desejo da grávida, mas isso pode fazer parte da própria crise e muitas vezes nós penalizamos o alimento como se ele fosse um causador da crise, mas na verdade aquilo faz parte da própria crise. E existem sintomas chamados de sintomas pós-drômicos, que são aqueles que acontecem após a crise dolorosa de enxaqueca, que é como se fosse uma ressaca. Então aquele paciente que tem aquela prostração pós-crise e que faz parte ainda do processo de definição, processo de finalização da própria crise de enxaqueca. Algumas dúvidas que os pacientes trazem no consultório. O que é cefaleia comum, cefaleia tensional e enxaqueca? Nós podemos dizer que o termo cefaleia comum, ele se refere ao tipo mais comum de dor de cabeça da humanidade, que é o que nós chamamos de cefaleia tipo tensão, que é uma dor de cabeça normalmente que acontece em todo o crânio, né, que nós chamamos de holocraniana, uma dor em aperto, que normalmente não é tão intensa, mas ela pode ser mais duradoura. Então é uma crise que dura ali de 15 minutos a 15 dias. Habitualmente ela resolve com analgésicos comuns ou anti-inflamatórios e ela não tem tantos sintomas associados. A fonofobia, que é a hipersensibilidade ao barulho, é um sintoma acompanhante bastante comum na cefaleia de tensão. Já a enxaqueca, essa sim, apesar de não ser a mais comum, é a que mais leva o paciente no consultório, pela intensidade, pelo grau de impacto que ela traz no dia a dia daquele paciente que sofre com enxaqueca. A enxaqueca não é apenas dor. E por não ser apenas dor, ela traz um impacto muito grande na qualidade de vida dos pacientes, dos seus sofredores, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional. Habitualmente, o paciente com enxaqueca, ele é pouco entendido até no seu meio familiar, particularmente por aquelas pessoas que não sofrem de enxaqueca. E por ser uma doença que não aparece em exames, aquele paciente, via de regra, ele é invalidado. E isso traz um impacto muito grande do ponto de vista emocional. Tanto que
sintomas como sintomas ansiosos ou sintomas depressivos, eles são mais comuns em pacientes que sofrem de enxaqueca. Do ponto de vista profissional, existem dois conceitos que são muito importantes. O do absenteísmo, que é aquele paciente que não consegue ir para o seu trabalho por conta da crise de enxaqueca, e do presenteísmo, é aquele paciente que consegue ir, mas ele não consegue produzir tudo aquilo que ele poderia. E tanto o presenteísmo quanto o absenteísmo levam a que aquele paciente portador de enxaqueca seja visto como um profissional de uma qualidade pior, de uma qualidade ruim. Então isso traz realmente um impacto não apenas do ponto de vista emocional, mas principalmente do ponto de vista profissional e funcional desse paciente. Existem alguns mitos, grandes mitos em relação à dor de cabeça, né? São as lendas urbanas, as fake news. Toda dor de cabeça forte é enxaqueca. Errado. Na verdade, uma das dores de cabeça mais intensas de que se tem notícias, que se tem estudos, é a cefaleia em salvas. A cefaleia em salvas é um tipo de dor de cabeça que é muito mais comum nos homens do que nas mulheres, e ela também é chamada de cefaleia do suicídio, de tão intensa que essa dor é. Óbvio, a dor da enxaqueca é sim uma dor com grande limitação funcional, mas nem toda dor muito intensa é enxaqueca. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor sua dor, se inscreva aqui no canal. E se ficou com alguma dúvida, manda para nós. Escreve aqui nos comentários, deixa sua dúvida que a gente vai tentar te ajudar.